A gente pediu também para os adolescentes ficarem hoje conosco. É que eu quero ter o prazer de ter você hoje aqui do meu lado. Eu amo os adolescentes. Você pode aplaudir essa turma tão linda. Vocês são lindos. E eu não posso estar com vocês lá no Nova Vida Kids. Então eu quero que vocês estejam comigo aqui. E depois a gente vai celebrar a ceia juntos. E a gente sentiu esse desejo de ter toda a igreja junta, porque a gente está vivendo um tempo difícil, né? A igreja sempre passou por algumas situações e não é diferente nos tempos que nós estamos vivendo. Catástrofes, corrupção, tanta coisa, tanta má notícia, e nós precisamos nos blindar. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso blindar a minha vida. Porque se a gente não blinda a nossa vida, o sistema que é o mundo, né, que jaz no maligno, ele pode usar de certos argumentos, e Paulo diz sofismas, para nos induzir ao erro, para nos tirar da rota. Você está numa linha reta, numa direção e num objetivo central de viver a glória e a eternidade com o seu Deus. Você já está nesse lugar. Mas a gente já falou aqui várias vezes, nesse início que nós chamaríamos à minha esquerda o ponto A, e nesse fim que eu chamaria à minha direita o ponto B, a gente tem o início e o fim desse nosso destino. O grande problema não é a gente começar, porque todos nós, ao ouvirmos a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé veio pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando você ouviu essa palavra, você entendeu pela fé que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Você está no ponto A, diga aleluia. Diga comigo, glória a Deus. Eu comecei a minha caminhada. Eu comecei a minha caminhada pelo ponto A. E vou direto para o ponto B. Amém? Não. Porque entre o ponto A e o ponto B, fala para o teu irmão, desliga o seu celular agora, por favor, ou bota no vibracal. Já reparou que o celular sempre toca na hora da mensagem, gente? Ele não é de Deus não, hein? Coloca ele aí no silencioso. Deixa eu ver se o meu também está no silencioso, né? Ó, o meu não estava, viu? Coloca ele aí, porque qualquer coisa hoje, nesse mundo tão agitado que a gente vive, nos distrai. É alguém que espirra, é alguém que anda, ó. Começou os adolescentes a andar. Todo mundo aqui da minha esquerda virou o rosto para cá, ó. É natural isso. É o mundo que a gente está vivendo. Qualquer coisa nos distrai. Isso é uma estratégia do inferno, distrair você. Me distrair. E a gente precisa ter essa percepção no espírito para não ser distraído com futilidades, com coisas que não são importantes. O que é importante? Eu chegar no ponto B. E você também. Mas quantas coisas nessa caminhada do ponto A ao ponto B nos distrai? E o problema não é o resultado final, porque o resultado final a gente já sabe. O diabo já foi vencido, ele não é o seu inimigo. Sabia disso? A Bíblia diz que ele já está sentenciado. O destino dele é o inferno. Ele e os seus anjos. O inferno foi criado para eles. E aí, com raiva de você e de mim, que somos a imagem e semelhança de Deus, ele não quer ir sozinho com os demônios. Ele quer levar a humanidade, a imagem e semelhança de Deus. E aí ele usa todos os sofismas, todas as distrações, para nos tirar do nosso objetivo que já foi alcançado. Aonde, Marcos?
na obra consumada da cruz. Quando Jesus Cristo entregou a sua vida, Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo, diga, tudo é tudo, consumado. Pronto, você já está aqui, teoricamente. Mas infelizmente, existe isso aqui, ó. O meio. Eu já estou há 47 anos na Nova Vida de Bangu. Eu não estou, né? Vou fazer 18 agora, dia 20. Mas talvez você seja aqui um fundador ainda da Nova Vida de Bangu, que começou lá na rua Ribeiro de Andrade, depois veio para cá, onde é a igreja do poder mundial da fé ali, né? E você está aqui com a gente. O grande problema está aqui, ó. Porque tantas coisas nos distraem nesse meio. É o meu líder, é uma picuinha que eu tive na igreja, é um estresse no casamento, é um problema na rotina da igreja, porque se a igreja é uma família, vai ter problema. Você pode dizer isso bem forte, bem alto para o seu irmão ouvir. Aqui não é a sua solução. Problemas você vai ter. Você vai ter que me aturar. Olha para o seu irmão aí só agora, diga para ele: você vai ter que me aturar. Aqui não é o céu, gente. Aqui é lugar de conflito, aqui é lugar de aprendizado. Eu brinco com os meus filhos e minha esposa também, diz assim, ó: você quer aprender a ser uma boa esposa? Deus te deu o seu irmão para estar do seu lado. Eu digo para ele: meu filho, você quer aprender a ser um bom esposo? Deus deu a você a sua irmã, para você já ir treinando em casa. Aí ela fica: Marcos Vitor, você deixou a toalha molhada no banheiro? Marcos Vitor, você deixou a sunga no banheiro? Marcos Vitor. Ela está treinando ele a ser um homem, né? A não deixar a sunga molhada, a não fazer a barba e não lavar a pia, né? Para quando ele chegar no casamento agora, ele não vai estressar a mulher dele, porque ele já está estressando a irmã. E ele também manda os seus recados para ela. E com isso, gente, a gente precisa tomar cuidado com isso aqui, porque se Deus não estiver no controle, dominando esse timer aqui tão curto, porque é tão curto, gente, entre o ponto A e o ponto B está a eternidade, e a Bíblia diz que por mais forte que você seja, você vai chegar a 100 anos, 120, como chegou Abraão. O que é isso na dimensão da eternidade? Mas qualquer coisa aqui tenta me tirar do objetivo. Dívidas, falta de dinheiro, aborrecimentos, um estresse que eu tive com o irmão lá no apoio, um estresse que eu tive com o irmão lá no Nova Vida Kids, porque meu filho, né, que eu entendo que precisa ser tratado de um jeito. Caramba! E eu pergunto para você, às vezes lá fora, no império das trevas, como é que a gente lida com problemas? Lá fora a gente engole sapo pra caramba, não engole? Quanto sapo você já engoliu do seu patrão essa semana? Na igreja a gente fica cheio de mimimi. A gente está sendo a geração Nutella dentro da igreja, sabe? O crente do mimimi. Então fala bem alto aí para você: eu preciso parar com mimimi. Para com mimimi, cara. Você engole tanto sapo lá fora, e lá fora você está fazendo isso para ganhar dinheiro. A igreja não é o céu, é um lugar de treinamento. Mas quando Jesus está no controle, eu não dou game over, eu não digo tchau Jesus, acabou minha caminhada contigo. Eu não faço isso. A gente sofre sim essas batalhas entre o ponto A e o ponto B. E elas vão atormentar a nossa mente, gente. Não tem jeito.
Estamos vivendo um tempo difícil, né? Muitas empresas tendo problemas financeiros. Talvez você também esteja passando por isso. Mas maior é Deus, e a sua vida está nas mãos de Deus. Você pode dizer amém? Ele vai sustentar você, Ele vai cuidar de você, Ele vai agir. E por Ele te amar de tal maneira, Ele não vai deixar nada te faltar. Porque você e eu somos justos em Cristo Jesus. A justiça dele está em nós. Então não deixemos esses problemas atormentarem a nossa mente. As nossas emoções às vezes ficam em baixa, angustiados, dilacerados. Qualquer coisa faz os nossos pensamentos, as nossas emoções ficarem, oscilando. Marcos, e como eu venço então tudo isso? A Bíblia tem resposta para tudo. Você pode dizer isso comigo? A Bíblia tem resposta para tudo. E que bom, que bom. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. Jesus nos deixou o Espírito Santo, o Espírito dele, para nos guiar. Romanos capítulo 8 diz que ele nos guia a toda a verdade. Toda. E para que isso aconteça, você precisa deixar Cristo assumir o comando da sua vida, gente. Nós estamos talvez iniciando o princípio das dores. Ainda não estamos nas dores. E se é o princípio, Marcos, a chapa está esquentando. E olha, a chapa vai esquentar lá fora. Mas aqui no reino de Deus, você e eu vamos estar blindados. Marcos, como é que você afirma isso? Era simples. Se o Antigo Testamento é sombra do que é o Novo, a Bíblia diz que tudo que aconteceu no Egito, que é símbolo das trevas, é símbolo desse mundo decaído, a Bíblia diz que Moisés lançava sentença lá e dizia, vai acontecer isso. Acontecia alguma coisa na terra de Gozém, sei lá como é que é o nome em hebraico? Não. Diz que aqueles que estavam no reino estavam blindados. Agora você precisa estar dentro do reino. O que acontece às vezes é que a gente está com o pé no reino e um pé no nosso controle, querendo agir da nossa maneira, fazer as coisas do nosso jeito. E aí dá ruim, gente. Aí bate frieza, aí bate estresse, aí bate as preocupações da vida, aí acontece N coisas, qualquer coisinha te distrai. Eu estou no coral, vou dar um exemplo do coral, depois eu vou dar o exemplo lá do som. Estou lá no som, né? Vou falar do som, estou lá no som. Poxa, o líder falou assim comigo, magoou. Magoou. Gente, magoou. Beleza. Se ele magoou, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Fala alto. Perdoar. Mas você também pode chegar e entender assim, talvez meu irmão não está num dia bom. Você acorda todo dia bem com a vida? Deveria, mas ninguém acorda. Tem dia que eu acordo e eu mesmo não me suporto. Eu falo assim, acho que eu vou dormir mais um pouco. Que eu estou tão irritado, tão chato. Nem eu estou me suportando. Você já teve esse dia? Pois é. E é justamente nesse dia que alguém vai e pisa no nosso calcanhar, né? Ele diz assim, você não dormiu bem não, é? Já está na sua cara que você não dormiu bem. Está tudo bem não? E aí nesse dia eu vou te dar um conselho. Não cutuca a onça com a vara curta. Sabe?
A gente percebe. Procure aliviar o fardo no seu irmão. Perdoe. Vai passar o dia. No outro dia você fala assim, poxa fulano, eu entendo que você é o líder, mas você poderia tratar essa demanda de uma forma diferente. Posso sugerir para você uma ideia, uma maneira de tratar, de falar? Tudo vai do jeito que a gente fala, gente. Com o timbre da voz que a gente fala. E a gente precisa entender que esses conflitos vão estar na nossa vida, tentando no meio aqui me impedir de chegar no ponto B, que já é meu, já é seu. E só chegaremos lá se Cristo estiver no comando. Porque diariamente você vai enfrentar as batalhas na mente, na sua vida, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Tiago 1,13 diz assim, no versículo 16, parte B: meus irmãos, não se deixem enganar. Querido, não se engane. O diabo te odeia. Luz e trevas não têm comunhão. E você precisa estar antenado. Você está lá trabalhando no império das trevas. Você está no mundo, mas você não é do mundo. E como eu vou estar no campo do inimigo, pisando na terra cheia de bombas e de explosões que poderão acontecer? Com as armas de Deus. Portanto, devemos pensar nesse reino e aqui também, porque aqui é o treinamento, o que diz Filipenses 4,8: tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. O apóstolo Paulo também escrevendo em Romanos, ele diz: entreguem-se completamente a Deus, a fim de que Ele controle você para fazer o que é direito. Isso está lá em Romanos capítulo 6, versículo 13. Se entregue a Deus, porque olha só, se Deus te formou, você crê nisso? Diga amém. Ele diz na sua palavra, antes de você ser informe, Ele já sonhava com você. Você não é um acaso. Você não é um projeto da sua mãe e do seu pai. Você é um projeto de Deus. Foi Deus que te formou, foi Deus que te criou, foi Deus que idealizou você. A Bíblia diz. E se Ele sonhou com você, Ele tem sonhos maravilhosos para você. E Ele diz isso na sua palavra: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que eu tenho reservado para você. Talvez você esteja aqui vivendo um período difícil ainda, nesse meio, mas querido, não desista. Porque se você entregar o controle na mão de Deus, você não tem noção do que Deus ainda tem para a sua vida. Mas o que a gente faz? A gente fica naquela... Quem brincou de cabo de guerra aqui? Aquela força, né? Não, Deus, não. Toma o controle, não, me dá de volta. Deixa que eu resolvo aqui. E aí de vez em quando a gente tem game over. Com o filho, com a mulher, com o patrão, com os amigos, com o líder do ministério, nos relacionamentos. Por quê? Se ele tem pensamentos a teu respeito maravilhosos, é porque a gente não quer entregar o controle na mão dele. Aí a gente fica igual o povo de Israel. Eu já preguei aqui e vou relembrar você. Quantos dias o povo de Israel entraria na terra prometida? Alguém falou 40, amém? Quantos dias? Entre 14 a 15, 17 dias. Vamos botar aí um meio, né?
15 dias. Mas durou quanto tempo? 40 anos. Era da vontade de Deus isso? Não. Mas por quê? Desobediência, murmuração, domínio e controlado totalmente pelo eu. E aí às vezes a gente pensa, poxa, tão simples, por que complicou? E assim às vezes a nossa vida é tão simples, por que a gente complica? Mesmo como crentes, por que a gente complica? Pense nisso. A gente complica, gente, sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina a não permitir que o pecado nos controle, não nos deixando ser assediados pelas artimanhas do maligno, mas que prossigamos olhando para Jesus numa estrada, numa caminhada crescente de maturidade. Agora, infelizmente, a gente prioriza tanta coisa na nossa vida, né? Menos a maturidade espiritual, menos o crescimento espiritual. Não priorizamos isso, e às vezes a gente fica no meio da guerra, dando voltas como o povo de Israel, sendo influenciados pela cultura e pelo mundo, e não pela verdade. João 8 diz que a verdade é Jesus. A verdade te liberta, te transforma. A verdade tem o melhor para a sua vida. E se Jesus, Ele é a verdade, e eu já experimentei isso na minha vida, eu já tenho visto isso na minha vida, quanta coisa Jesus já fez, quantos milagres Ele já fez, quantas situações eu estava às vezes dizendo, o que farei, como vou resolver isso? E Ele veio com uma resposta tão simples e com um resultado inesperado muitas das vezes. A gente precisa, dentro desse contexto, então, do meio, detectar e desarmar a mentira que porventura esteja te assediando. O teu inimigo não é o líder ministerial, não é o seu irmão, não é a sua esposa, não é o seu, seja lá quem for. O seu inimigo é o diabo, que vem com mentiras, com sofismas, está induzindo você mesmo a viver uma vida que Deus não sonhou para você. E ele usa isso com muita eficiência. Mentiras, convencimentos, dentro de uma situação inesperada que às vezes a gente está, seja de saúde, seja financeira, seja lá o que for, sempre ele vai tentar nos fechar numa bolha e dizer, olha, resolve isso aí do teu jeito, porque ninguém está vendo não. Quando na verdade Jesus disse, olha, entrega o teu caminho a mim, confia em mim, e o mais eu farei por você. Salmo 37, versículo 5. Sempre que as nossas afeições são despertadas pelas coisas erradas, gente, a melhor coisa é não ceder a essas situações, não emprestar a nossa boca para o inferno, não ser mais um dissimulador, mas fugir da aparência do mal. Ande com pessoas que te levam a um alto nível espiritual.
Cultive diariamente nos seus relacionamentos um amor por Deus, um amor crescente, um amor leal, pensando como Ele, fazendo como Ele, ensinando como Ele tem te ensinado. E como eu faço isso, Marcos? Dando controle para Ele, usando as armas que Ele te deu. E as suas armas, as armas que Ele te deu não são carnais, não são estratégias humanas, mas as armas que Ele te deu são para você vencer o seu maior inimigo. Você, eu. Nossas armas não são físicas, mas são espirituais. Elas não podem ser vistas humanamente, mas elas têm um poder relevante sobre a sua vida, sobre a minha vida. E elas afetarão o reino de Deus, afetarão o império das trevas, afetarão aonde você pisar a planta do seu pé. Porque a ordem de Deus para nós é aonde você e eu pisamos a planta do nosso pé, a gente declare: esse solo é um solo abençoado, porque eu cheguei. E se eu cheguei, Jesus chegou comigo, o Espírito Santo chegou comigo, a solução chegou, a vitória chegou. A principal arma que Paulo está falando para a gente, então, espiritual, é aquela que você já sabe. A palavra de Deus, o nome de Jesus, a oração, a resiliência, a comunhão. Porque isso vai te aproximar mais do reino de Deus, que é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de prosperidade, é um reino que você não vive com os olhos humanos, mas com os olhos da fé. E aí você consegue enxergar Hebreus capítulo 11 e ver os heróis da fé que conseguiram fazer coisas inimagináveis, porque viveram crendo e entregando a sua vida na mão de Deus. Ah, Marcos, em alguns momentos essas pessoas tiveram problemas. Sim, estavam sendo tratadas e estavam em construção como você e eu. Porém, não se submeteram a viver eternamente um evangelho de mimimi, como crente Nutella. Não deixaram de evoluir e de crescer. Com essa palavra nós podemos reconhecer e derrotar as mentiras e pensamentos que o diabo todo dia sussurra na sua e na minha mente. Levemos os nossos pensamentos cativos à palavra de Deus. Porque se você e eu devemos pensar, a gente falou isso aqui em Filipenses 4:8, em tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é perfeito, tudo que vem de Deus. Então eu preciso fazer um treinamento diário. Não é algo que Deus ou qualquer outra pessoa possa fazer por nós. Dirigir os nossos pensamentos em obediência a Cristo. Aprendemos sim diariamente com o Espírito Santo a pensar como Deus quer que a gente pense. E Ele quer que você pense não do jeito que você está sendo culturalmente influenciado. Ele quer que você pense com os olhos da fé. Como você todos os dias se olha no espelho? Imagine você, isso aqui é meu espelho. Ai, seu cabelo está ficando branco. Ai, você está ficando cheio de ruga. Ai, você está ficando barrigudo. Você era tão esbelto. E os bíceps? Ih, está tudo flácido. Ai, meu Deus. Aí o diabo, tu está morrendo. Tu está ficando caidinho, cara.
Mas como você e eu devemos nos olhar? Esse aqui é o diabo. Agora, como você deve olhar para você e dizer: coisa linda, abençoado, tu és sacerdote de Deus, Ele te deu saúde para você ir trabalhar hoje. Levanta a cabeça, cara. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. As coisas dessa vida não vão te enfrentar. Você não está gordo não, você está mais cheio de guloseimas. Mete o pé na estrada, eu sou contigo, eu sou o teu Senhor. Eleve os seus olhos para o monte, de onde vai vir o teu socorro. O teu socorro vai vir, é do Senhor, que tem o poder sobre a tua vida. E aí você sai para enfrentar os desafios da vida. Eles estão lá, ainda estão lá, mas você sai com uma outra mentalidade. Você sai com a mente de Cristo. Tenha cuidado com a maneira como você vive, porque ela vai ser o reflexo do seu cristianismo. Não seja como os insensatos, mas como o sábio, aproveitando ao máximo cada oportunidade que Deus está nos dando. Gente, olha que dia que Deus nos deu hoje. Portanto, não sejamos como os insensatos, e Provérbios fala tanta coisa deles, mas procuremos compreender qual é a vontade de Deus. Ah, Marcos, você está falando de coisas tão intangíveis, vontade de Deus. Deus tem uma vontade para você. Mas como eu vou entender essa vontade? Também Ele me dá a resposta. Ele diz: olha, não se envolvam com as coisas da vida, não se distraiam com o vinho, com a libertinagem, mas se encha do Espírito. Marcos, o Espírito também é como essa água. Ele é real. Se encha do Espírito. Mas aí a cultura vai dizer para você: não, se enche de tantas outras coisas, busque tantas outras coisas, se distraia. Aí você pode dizer: Marcos, você não quer que eu me distraia? Não estou dizendo que você vai ser radical. Você pode se distrair com um filme aqui, um filme ali, mas que isso não seja o centro da sua vida. O centro precisa estar no controle, e o centro é Jesus. Quando compreendemos qual é essa vontade, guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, a nossa mente não vai nos dominar, ela vai até ser assediada, mas não vai nos dominar, queridos. E aí a gente vai conseguir aquilo que Paulo diz também, escrevendo aos Coríntios: nós vamos destruir os argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento que Deus já tem estabelecido sobre você, e vamos levar cativo todo o nosso pensamento em obediência a Cristo. Andando com essa direção e controlados por Ele, não tem como dar ruim na sua vida e na minha. Não tem. Marcos, mas os caminhos dele são diferentes dos meus. Sinto te informar, Os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Pois é. Aí você fica: não, o controle é meu, porque eu não quero esse caminho, não. Eu não quero esse destino, não. Eu não quero essa. Aí você fica como o povo de Israel. Tempo vai passando. Parece que o evangelho não funciona. Mas não funciona por quê? Porque ele não é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê.
Diz Romanos capítulo 1, a partir do versículo 14? Não, porque você e eu às vezes dizemos para ele, não, o controle é meu, essa área é minha, finanças é comigo, não é contigo, saúde é comigo, não é contigo, comida é comigo, não é contigo. Marcos, até comida fala na Bíblia? Sim. Você sabia que tem dieta na Bíblia? Saudável, para você e eu termos um corpo esbelto. Aí eu vou no mercado e falo assim, adoro esse bolo, ai meu Deus. Coca-Cola. Que é isso? Aí você vai lá e faz o quê? Gasta ainda o teu dinheiro naquilo que não é pão e compra. Por quê? Porque você quer prazer. Só que todo prazer vai gerar o quê? Um resultado. E nem sempre o resultado é aquilo que Deus tem para nós. Mas se a gente entrega tudo nas mãos do Senhor, uau! Não tem como dar ruim, gente. Não tem. Ah, Marcos, está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando emprego. Tá não, para você não vai faltar emprego. Está faltando cliente. Não está não, porque para você a tua empresa vai sempre ter cliente. O teu negócio pode ser um negócio que lá no score bancário está falido. Você vai dizer, eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar necessidade. O score está dizendo isso. Mas não falta o pão, não falta o sustento, não falta nada, porque o dono desse negócio aqui é Jesus. Mas se formos controlados pelo mundo, a gente vai dizer, esse negócio realmente não dá certo não, vamos fechar a porta. Você deixa de acreditar naquele que te deu o negócio, que foi Deus. Aquele que te deu a sabedoria foi Deus. Aquele que abriu as portas para você foi Deus. Então descansa. Confia. Maior é aquele que está com você. Ande com Ele. Tudo começa nesses pensamentos quando você entrega toda a sua emoção, suas palavras, suas ações na mão de Deus. Ter a mente de Deus, gente, é ser sensível à voz do Espírito. E sendo sensível à voz do Espírito, a gente vai ser amável, ser humilde, ser pacífico, ser alegre, ser perdoador, ser compassivo, ser misericordioso, ser otimista, cheio de fé e esperança, ser paciente e obediente a Deus. Paulo alerta a igreja a não se distrair. Precisamos nos encher desse espírito para sermos, sim, reflexos de tudo quanto Deus sonhou para nós. Paulo também nos diz, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E eu lembro a você que Paulo também nos ensina isso, a mentalidade da carne vai levar você para a morte. Mas você vivendo a mentalidade do Espírito, você vai ter vida longa, vida abundante, você vai ter paz. A sua carne não vai te dominar, porque você vive governado e dirigido pelo Espírito Santo. Romanos 8,14 diz que nós hoje somos guiados pelo Espírito Santo. Deixemos então o Espírito agir em nosso viver para enfrentarmos essas fortalezas, na força do Senhor, esses desafios. Tenha cuidado com o que você vê, com o que você ouve, com o que você fala e com o que te está influenciando. Vou repetir.
Tome muito cuidado com aquilo que você está vendo, com aquilo que você está ouvindo, com aquilo que você está falando e com aquilo que está te influenciando. Uma das passagens da Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Acima de tudo, guarde o seu coração, seu espírito, pois dele depende toda a tua vida. Provérbios 4:23 diz: não se apegue às coisas desse mundo, aprenda a desfrutar das bênçãos de Deus que te concede, não para o materialismo, não para o egocentrismo, não para o individualismo, mas para uma vida totalmente rendida aos planos e projetos de Deus. Pergunto a você, será que nós estamos deixando legados para a nova geração? Vocês estarão aqui? Já estão. Eu já os vejo aqui pela fé. E qual o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Para os nossos bebês que estão lá no Nova Vida Kids? O alerta do apóstolo Paulo, vale a pena a gente refletir e sair desse encontro, não amando mais o mundo nem o que nele há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, gente, tudo que há lá fora, hello, acorde, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do nosso Pai, mas do príncipe das trevas. O mundo e a sua cobiça passam, diz a palavra de Deus, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Convido você a se encher do Espírito Santo, sendo guiado por essa pessoa que te ama incondicionalmente, que deu antes de você o conhecê-lo, a sua vida por você, porque te ama. Se encha dele, absorva toda a sua essência. Ao pegar do pão, ao pegar do cálice, quando você fizer isso agora, quando a gente estiver celebrando a ceia, você lembre que Ele é tudo para você. Ele tem todo o controle. Aliás, se estamos aqui hoje é porque o sopro dele está sobre nós. Quantas pessoas hoje já não existem mais? Quantos amigos já não estão mais conosco? Mas você está aqui vivo. Porque quem te mantém de pé, quem sustenta você, não é o teu conhecimento, não é a força do teu braço, mas quem nos mantém de pé é Jesus. É Jesus. Não esqueça disso, viva o amor dele. O alvo que ele deseja para nós é vivermos esse crescimento contínuo. Teremos bebês entre nós, e isso é legal, é sinal de que o corpo está vivo, é sinal de que novos filhos estão chegando ao reino do Pai. Mas nós, que já estamos nesse processo, que a gente deixe de lado tudo que nos impede, tudo que nos embaraça, tudo que nos prende, essas picuinhas, essas coisinhas, que não vão chegar a lugar nenhum, mas vão nos paralisar no meio. E às vezes nesse meio a gente fica numa sinuca de bico, e a gente fica assim, meu Deus, como é que eu saio daqui agora? Aí o diabo chega e fica assim, não tem jeito não, é isso aí mesmo, vem pra cá, cara, aí tu chutou o pau da barraca, acabou teu casamento, acabou tua comunhão com a igreja, acabou tua comunhão, acabou, vou destruir tua vida, e tu fica, morri. Só que ele não tem nenhum poder sobre você. Ele não tem nenhum poder sobre você.
Mas nessa jogada, e Ele é um expertise nessa jogada, Ele faz com que a gente se distraia e se envolva com as coisas da vida. E perdemos o olhar para o ponto B, que já é nosso. Achando que não somos dignos de estar lá. Ame. 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 Que o Senhor possa nos ajudar a continuar olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Curve a sua cabeça. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Ih, Marcos, cheguei boladão. Pois é, tá boladão? A bola está cheia? O Espírito Santo está aqui para esvaziar a sua bola. Aí você vai fazer assim, ó. Marco, mas a minha bola está cheia de coisa ruim mesmo. Sabe o que você vai fazer? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque é Ele quem vai cuidar de você. E Marcos, falei coisas que não devia para minha mulher. Ela está aí? Vai no ouvido dela e fala para ela assim, ó. Amor, você sabe que eu te amo. Falei alguma coisa para o meu filho que não devia, também vai aí, ele está aí perto de você hoje. Se não está, daqui a pouco você vai lá no Nova Vida aqui e fala assim, você sabe que eu te amo, meu filho. Não deveria ter dito aquilo, não deveria ter tido essa atitude, mas tive. Você me perdoa? Hã? Briguei com o meu líder. Vai lá para ele lá. Líder. Estava com os nervos à flor da pele, líder. Estava na carne. Estava carnudo mesmo naquele dia. Tiago diz, se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a iniquidade. Às vezes doenças estão atreladas à ausência de perdão, você sabia disso? Você sabia disso? Porque também Tiago diz, olha, não adianta a unção, não adianta ungir com óleo, se eu estou com uma demanda com o Juan. Eu preciso ir ao Juan e falar, Juan, me perdoa. Ah, Marcos, e qual vai ser a reação do Juan? Eu espero que seja uma reação em Cristo. Mas se não for, Marcos, Juan agora está com um problema, eu estou livre. Eu estou livre. E Juan? Poderia estar livre também, mas ele ficou assim, é o meu direito, é o meu dever, você pastor, deveria me tratar com isso. E aí, ó inflando da humanidade, né? E ele sai daqui vitorioso, na carne, porém doente no espírito. Aí lá, aqui já nessa região já está aqui, ó. Ele pode se libertar? Sim. Porque quem já o libertou? Jesus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas ele precisa estar cheio desse mesmo Espírito para entender
para entender e compreender e amar e caminhar mais uma milha. Se o teu inimigo tiver fome, se tiver sede, fazendo isso, brasas vivas sobre a cabeça de quem? De quem? Dele. Eu não tenho nenhuma demanda com o Juan. Estou usando só o Juan como meu modelo aqui. Eu amo esse rapaz. Mas você fazendo isso, você está amontoando brasas vivas sobre a cabeça daquele que você liberou. A obra foi feita completa. Você pode olhar para o cálice e dizer isso? Completa. E Ele chama você a estar na mesa com Ele. Esse é um momento de cura. Esse é um momento de restauração. Esse é um momento de milagres extraordinários sobre a sua vida. E pela fé, porque Jesus não está aqui nesse pão, não está aqui nesse cálice, mas Ele diz para nós: façam isso até que eu venha. É uma promessa. Você não está aqui numa religião, você está aqui num ambiente criado por Jesus, um ambiente eterno. Quando você come esse pão, quando você bebe esse cálice dignamente, você está aliançado com todo o projeto que Deus sonhou para você, até você chegar no ponto B. Não deixe ninguém te interromper. Não deixe o meio paralisar você. Não deixe os mimimis, as picuinhas, os problemas dessa vida paralisar-te. Porque maior é aquele que está em você. Olhe para o pão. Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Para que a gente estivéssemos hoje aqui sentados nesse ambiente tão agradável. Um corpo foi dado em substituição ao meu e ao seu. Valorizemos a obra consumada da cruz. Valorizemos o sacrifício de Jesus. Pai, esse pão que está em minhas mãos, ele continua sendo pão, eu sei disso. Mas a tua palavra também me diz que ele simboliza o pão vivo que desceu do céu, o pão que me alimenta, o pão que me fortalece, o pão que deu e tem todo o poder para nos sustentar. E eu te peço, amado Jesus, que no momento que o meu irmão, a minha irmã, todos nós, tanto no culto online quanto aqui presencialmente, estivermos comendo esse pão, algo espiritual, transformador, santificador, purificador, aconteça na vida da tua igreja, Pai. Que nada nos impeça de chegar ao ponto B. Que nós cheguemos, Pai, porque Tu tens um desejo para nós. Tu já deixastes uma promessa. A Tua palavra diz que Tu tens uma frase: vinde, benditos de meu Pai. Aqui está a Tua igreja, um povo bendito, um povo abençoado, um povo que Tu tiraste do império das trevas, uma igreja santa e irrepreensível, não pelos seus méritos, mas pelos méritos da justiça de Jesus. Que nós possamos nesta manhã abrir os olhos do nosso entendimento, não os olhos materiais, mas os olhos espirituais. Que Tu encha esse povo, Senhor, com a Tua graça. Que Tu encha, Senhor, a cada um de nós do Teu Espírito. Que nada nos paralise, que nada, Senhor, nos impeça. Se alguém, Senhor, está, ó Deus, sendo acusado, nesta manhã ele possa declarar: o Filho me libertou,
O Filho me libertou, verdadeiramente eu sou livre, não vou mais estar preso ao jugo do pecado, porque maior é aquele que morreu na cruz por mim. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Comamos pela fé, queridos. Não há outro nome que salva, Jesus, nenhum outro é merecedor do meu louvor. Vida eu encontro pela graça do Pai, o teu amor me alcançou. Quem morreu por você não foi o Marcos. Quem morreu por você não foi a Nova Vida. Quem deu a sua vida naquele sacrifício único, exclusivo por você, por amor, foi Jesus. Não invalide essa obra. Não negligencie esse plano e esse projeto que Ele tem com você. Entregue o controle na mão dEle, deixa tudo na mão dEle. Você não vai se arrepender, eu não vou me arrepender. O controle na mão dEle não tem game over. O controle na mão dEle só tem coisas que você nem viu, nem sonhou, nem imaginou. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, também abençoe esse cálice. Esse cálice simboliza o teu sangue, sangue precioso, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Oh, o pecado não tem mais domínio sobre a tua igreja. O pecado não nos domina mais. Se alguém estava sendo, Senhor, preso por alguma aranha, por alguma artimanha, por alguma teia do pecado, nós, em o nome de Jesus, declaramos a libertação, declaramos que Jesus Cristo é a vitória desse irmão, dessa irmã, e pelas suas pisaduras, ela está sendo sarada em nome de Jesus Cristo. Portanto, consagramos esse cálice, Pai, e ao beber dele, Senhor, nós declaramos a nossa vida está totalmente aliançada com a tua vida. O teu sangue tem poder, o teu sangue nos purifica, o teu sangue já nos deu a vitória. Porque Apocalipse diz, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela testemunha daquele que morreu por nós. Bebamos, igreja, pela fé, crendo na aliança que temos de vida, de morte, de cruz e de ressurreição com o sangue de Jesus.